Olá, meus queridos amigos do TEC, estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões. Estamos tratando sobre os princípios do Direito das Sucessões. Na aula anterior, nós falamos do princípio da Sazine, todos os seus aspectos, tudo que é importante sobre isso para a sua prova. E agora, vamos finalizar todos os princípios que são importantes para a sua prova. Nesse bloco, você vai ter finalizado as aulas de princípio de direito das sucessões. Claro, trouxe aqui a nossa fonte do querido professor Pablo Stolze e do Pamplona. Fiquem à vontade para adquirir o material, muito bom, compensa aí, fica de dica para vocês. Então vamos lá. Segundo princípio, princípio non ultra vires hereditatis. O que é isso, Maria Clara? Princípio non ultra vires hereditatis. Quer dizer que o sucessor, aquele que está herdando, os herdeiros, não responderá por dívidas que ultrapassem as forças da herança. Ou seja, a pessoa faleceu, deixou um patrimônio de R$500 mil. Ocorre que, paralelo a isso, ela deixou uma dívida de R$1 milhão. Foi aberto inventário, arrolamento de bens, e aí, na hora de ter o acerto de contas, ficou faltando. O falecido ainda ficou devendo R$500 mil. Ora, ele tinha uma dívida de R$1 milhão, mas só tinha patrimônio de R$500 mil. O que vai ser feito com o resto? Os outros R$500 mil, o que vai ser feito? Quem é que vai pagar? Os herdeiros vão ter que pagar essa dívida, os sucessores, os legatários vão ter que pagar esses R$500 mil que ficou faltando? Não vai ter que pagar os R$500 mil que ficou faltando, por força do princípio non ultra vires hereditatis. Ou seja, pelo princípio da non ultra vires hereditatis, os herdeiros só respondem pelas dívidas do falecido nas forças da herança. Nesse nosso exemplo, como o falecido deixou R$500 mil de patrimônio e R$1 milhão de dívida, esses R$500 mil vão se valer para pagar a dívida. Vai ficar devendo os outros R$500 mil, mas os herdeiros não vão responder. Os herdeiros só respondem até o valor da herança deixada pelo falecido, até a força da herança. Não responde além. Mas isso parece tão óbvio, Maria Clara, mas nem sempre foi assim. Lá no final do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, antes do Código Civil de 1916, quando a pessoa morria, a herança descia para o herdeiro. Inclusive se fosse só dívidas ou mais dívidas do que crédito, mais dívida do que herança. Hoje não. Hoje você pode ficar tranquilo, você como herdeiro aí, se o falecido tiver deixado mais dívidas do que bens, os herdeiros não respondem por essas dívidas de acordo com o princípio non ultra vires hereditatis. Maria Clara, tem previsão desse princípio no Código Civil? Tem sim, artigo 1792, já te convido para abrir o seu vadimeco, abrir o seu material e fazer os grifos e anotações pertinentes. Anota aí em cima do artigo 1792, princípio non ultra vires hereditatis. O que é que diz o 1792? O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Quando tem o inventário, já mostra ali, olha, deixou R$500 mil de patrimônio, R$1 milhão de dívida, então esse herdeiro não vai herdar nada, não vai herdar dívida, não vai herdar patrimônio. Esses R$500 mil de herança vai ser utilizado para pagar a parcela da dívida. Os R$500 mil ficou faltando de dívida, os credores vão ficar a ver navios, não vão responder, não vão receber nada, porque os herdeiros só respondem pela dívida do falecido conforme for herança, nas forças da herança, não responde mais. Agora, muito importante, eu fiz questão de trazer aqui para essa aula para você não confundir esse princípio que a gente está estudando, qual o nome dele? Princípio non ultra vires hereditatis, com um intra vires hereditatis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Maria Clara, o que é o intra-vires hereditatis? O intra-vires hereditatis é quando o patrimônio deixado pelo falecido responde por suas dívidas. Isso chama intra-vires hereditário, tá tudo certo. No nosso exemplo, a pessoa faleceu, deixou uma dívida de R$1 milhão, tinha um patrimônio de 500 mil, pela intra-vires hereditatis, esse patrimônio de 500 mil vai ser utilizado para pagar a parcela da dívida. Isso chama intra-vires hereditatis, está corretíssimo, realmente o patrimônio da pessoa serve para pagar as suas dívidas quando falecer. Então, se eu tenho uma dívida de 500 mil reais, um patrimônio de 500 mil reais, pelo intra-vires hereditatis, o meu patrimônio, não é o patrimônio dos meus herdeiros, o meu próprio patrimônio vai pagar as minhas dívidas que eu deixei em vida. Eu faleci, mas mesmo assim, meu patrimônio vai responder pelas minhas dívidas. Isso chama intra-vires hereditatis. Não é o princípio da non-ultra-vires hereditatis, pelo qual os herdeiros só respondem pelas dívidas em relação às forças da herança, não responde mais. Trouxe aqui um julgado do STJ sobre o tema. O espólio sucede o de cujus nas suas relações fiscais e nos processos que o contemplam como objeto imediato do pedido. Consequentemente, espólio, o que é espólio? É herança, é os bens deixados pelo falecido. Espólio é herança em âmbito processual. O espólio, ou seja, a herança, os bens do falecido, responde pelos débitos até a abertura da sucessão, segundo a regra, qual a regra? Intra-vires hereditatis. Não é non-ultra-vires hereditatis. Não confundir isso na sua prova. Vamos prosseguindo para mais um princípio de direito das sucessões. Agora vamos tratar do princípio da territorialidade. Maria Clara, o que diz esse princípio? Princípio muito importante. Tem previsão tanto no Código Civil, no Código de Processo Civil e também na LINDB. Vamos ver o artigo do Código Civil que trata do tema. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Então, vamos dizer que João faleceu. No momento que João faleceu, ele tinha como domicílio São Paulo. Lá vai ser o lugar que vai abrir a sucessão. Pelo princípio da territorialidade, pelo artigo 1785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Qual que era o último? Nosso exemplo, São Paulo. Se o último domicílio dele era São Paulo, lá que vai abrir a sucessão, é lá que é a territorialidade para a sucessão. Aqui eu trouxe também o dispositivo do CPC que trata da parte processual no mesmo sentido do dispositivo do Código Civil. Olha o que fala. O foro do domicílio do autor da herança, veja, o foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, mesmo que a pessoa tenha falecido, morreu, estava viajando, faleceu lá nos Estados Unidos, qual vai ser o domicílio para fins sucessórios? É o domicílio do autor da herança. E aí vem o parágrafo único que diz o seguinte: se o autor da herança não possuía domicílio certo, como que vai ser feito? Não tinha domicílio certo. Vai ser o foro da situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. E aí, também, por esse princípio da territorialidade, a gente tem o artigo 10 da LINDB, que diz o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Diz o parágrafo 1º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Parágrafo 2º, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Outro princípio muito importante, princípio da temporariedade, a lei sucessória no tempo. Onde está isso, Maria Clara? Artigo 1787 do Código Civil. Qual é a lei que vai regular a sucessão do falecido? É isso que responde 1787.
regula a sucessão e a legitimação para suceder, a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Não entendi, Maria Clara. A lei que vai vigorar, é a lei que vai aplicar a sucessão e a legitimidade para suceder, é a lei que estava em vigor no momento da abertura da sucessão. A gente viu o que é a abertura da sucessão. É no momento que a pessoa morre, meus amigos. No momento que a pessoa bateu as botas, morreu, fechou os olhinhos, partiu dessa para uma melhor. No momento que a pessoa partiu dessa para uma melhor, que ela faleceu, que ela morreu, eu vou verificar a lei que estava vigente naquele momento. É aquela lei que eu aplico. É a lei do momento da abertura da sucessão. Para averiguar se dará a sucessão de alguém ou a legitimação para suceder, é necessário investigar qual era a lei vigente ao tempo da morte. É da morte, não é o tempo da abertura do inventário, não é o tempo da partilha. Não, é o tempo da morte. O tempo que a pessoa partiu dessa para uma melhor, eu vou verificar a lei que estava vigente na época. Uma coisa importante aqui, uma doutrina importante de José Fernando Simão. O que diz Simão sobre o princípio da temporariedade que nós estamos estudando agora? Segundo dispõe o artigo, esse que a gente leu do Código Civil, a lei que se aplica à sucessão é aquela vigente no momento da morte e não da abertura do processo de inventário. Assim, se a pessoa faleceu em 10 de janeiro de 2003, sua sucessão será regida pelo Código de 1916, porque era aquele código que estava vigente da época. Não vai ser o Código de 2002, que ainda não estava em vigor, vai ser o código anterior, que estava vigente. Bem como pelas leis, aí as leis aqui que estavam vigentes no caso de união estável. Isso aqui diz José Fernando Simão. Maria Clara, ainda não entendi. Trouxe um exemplo para vocês. Por exemplo, se uma pessoa morre em 10 de janeiro, faleceu em 10 de janeiro de 2000, qual vai ser a lei aplicável? Para isso, eu preciso saber qual era a lei que estava vigente na data da morte dessa pessoa, na data que ela partiu dessa para uma melhor. Não se pode aplicar o Código Civil atual de 2002. Por quê? O Código Civil de 2002, apesar de ter divergências doutrinárias, prevalece que ele entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Ou seja, o Código Civil de 2002 só entrou em vigor 11 de janeiro. A pessoa faleceu no dia 10, então eu não posso aplicar o Código Civil de 2002. Olha que coisa importante, olha que matéria importante, pessoal. Muda tudo. O direito sucessório é diferente o do anterior para o de 2002, muda várias regras. A importância de saber o princípio da temporariedade na sua vida, na sua aplicação prática, a lei que está em vigor, queria averiguar qual é a lei que estava em vigor no momento da morte do decúbito do falecido. O Código Civil entrou em vigor 11 de janeiro de 2003. Então, nesse caso, já que a pessoa faleceu 10 de janeiro de 2000, aplica-se o código anterior, porque a lei sucessória aplicável é a vigente ao tempo da morte. Veja bem, imagina aqui no exemplo eu coloquei que ela faleceu 10 de janeiro de 2000. E se fosse 10 de janeiro de 2003, do mesmo jeito, não seria aplicado o Código Civil atual, o de 2002, porque não estava em vigor. É o código que estava em vigor. Olha só, reforçando esse entendimento que nós estamos falando, tem mais um artigo do Código Civil que fala, é lá no finalzinho, artigo 1241. As disposições deste código relativas à ordem de vocação hereditária não se aplica à sucessão aberta, ou seja, a pessoa faleceu, pessoas que faleceram antes de sua vigência, prevalendo o disposto na lei anterior, que é o Código Civil de 1916. Princípio da autonomia da vontade. O que diz esse princípio da autonomia da vontade? O último princípio que nós vamos estudar aqui, nós fizemos uma compilação, um resumo dos principais princípios para facilitar a sua compreensão desse direito, que é tão importante, direito das sucessões, e trouxe aqui o princípio da autonomia da vontade. O que diz o princípio da autonomia da vontade? Que deve-se preservar a vontade do falecido, a vontade da pessoa, do autor da herança, do decujus, o máximo que puder fazer para preservar a vontade daquele que faleceu e que deixou seus bens para seus herdeiros, seus legatários, seus sucessores, deve fazer o máximo para preservar a vontade dele. Princípio da autonomia da vontade. Isso é muito importante, desde uma análise do testamento, se existir uma interpretação que o juiz vai dar para aquele testamento, uma interpretação que o juiz vai dar para aquela cláusula, para aquele dispositivo.
Todas esse conjunto de fatores devem ter a intenção de aplicar o princípio da autonomia da vontade. Deve ter a intenção de preservar a vontade do falecido. Olha só, o falecido já não está mais aqui entre nós. Ele já partiu dessa para uma melhor, já está em outra dimensão, em outro lugar. Não podemos deixar de fazer valer a vontade que ele manifestou em vida. Por isso, o princípio da autonomia da vontade. Aqui eu trouxe a doutrina de Carlos Elia de Oliveira, que diz o seguinte, sobre o princípio da autonomia da vontade. Chamamos de princípio da vontade soberana do testador o prestígio que deve ser dado à manifestação de vontade expressa no testamento. Deve-se prestigiar, acima de tudo, a vontade do testador, segundo o princípio da vontade soberana do testador. Decorrem desse princípio da autonomia da vontade, várias consequências. 1. É admitida a revogação do testamento a qualquer momento. 2. É determinado que, no caso de cláusula testamentária dúbia, deve prevalecer a interpretação mais compatível com a vontade do testador. Isso tem expresso no artigo 1899 do Código Civil. 3. Irregularidades formais na lavratura do testamento que não coloque a suspeição e fidedignidade da manifestação de vontade não deve acarretar a invalidade do testamento, porque deve prevalecer a vontade do testador. Princípio da vontade soberana do testador e o consensual testamento magistral. Aqui é uma publicação de Carlos Elias de Oliveira. Aqui eu trouxe para vocês um artigo do Código Civil, artigo 1814, que diz o seguinte: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de seus bens por ato de última vontade. Aqui, meus amigos, é uma aplicação prática do princípio da autonomia da vontade. Ora, se eu tenho um herdeiro, vamos supor, eu fico inibindo meu avô, falo, olha, avô, o senhor vai ter que me deixar essa fazenda aqui como herança. Se você não me deixar essa fazenda como herança, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou acabar com a sua vida e você vai ter problema. Eu quero essa fazenda como herança de qualquer jeito. Olha só, o que eu estou fazendo com o meu avô? Eu estou obstando, eu estou impedindo que o meu avô faça valer a vontade dele no testamento. Eu estou mandando que ele deixe esse bem, ameaçando o meu avô, que ele deixe esse bem como herança para mim. Ou seja, eu estou violando o princípio da autonomia da vontade do meu avô. Meu avô tem direito a destinar os bens para quem ele bem entender. Claro, observar os dispositivos do Código Civil, a legítima, entre outras disposições. Mas a vontade do falecido deve prevalecer. Esse artigo 1814, ele exclui, olha só, exclui da sucessão. A pessoa não vai herdar mais, seja ela herdeira ou legatária, se por violência ou meios fraudulentos, inibir ou obstar o autor da herança de seus bens por ato de última vontade. Ameaçar a pessoa, a impedir a pessoa de deixar um patrimônio para um terceiro, para um herdeiro. Por quê? Porque o princípio da autonomia da vontade deve prevalecer. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Trouxe aqui os principais princípios. Acho que deu para perceber a importância deles e a diferença que faz no direito das sucessões. Espero vocês bons estudos. Vamos ter várias outras aulas sobre esse tema maravilhoso. Bons estudos e já sabe, se tiver ficado qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição.